Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da Ezra Uiran. O caso que eu vou contar hoje não faz parte da série de casos de desaparecimentos do Triângulo da Irlanda, mas ele também ocorreu na Irlanda. E é um caso que também é muito misterioso, então ele acaba sendo citado muitas vezes quando falam sobre os casos de desaparecimentos do Triângulo da Irlanda. O caso ocorreu em 2011 em Clondalkin. A Ezra estava com 38 anos de idade na época dos fatos. E a família dela era da Turquia, mas eles moravam na Inglaterra. A família do marido dela também morava na Inglaterra. E o casal resolveu se mudar para a Irlanda após o Oscar, que é o marido da Ezra, receber uma proposta de emprego para trabalhar lá na Irlanda. E na época dos fatos, o casal eles tinham um filho que estava com 2 anos de idade. E a Ezra, ela gostava de morar na Irlanda, mas ela sentia muita falta da família. Por isso o casal planejava que assim que houvesse a oportunidade dele pedir uma transferência para a Inglaterra, é o que eles fariam. No dia 23 de fevereiro de 2011, a Ezra saiu de casa às 7h15 da manhã e ela disse pro marido que ia buscar algumas coisas que ela precisava ali para aquele dia. Então ela foi até uma loja, uma espécie de mercado que tinha não muito longe da casa onde eles moravam. Porém ela foi de carro. O casal eles tinham apenas um carro, eles dividiam o carro. E o marido ele ia usar o carro para ir para o trabalho naquele dia. Por essa razão, ela resolveu ir logo cedo buscar essas coisas que ela estava precisando. Então, assim, ela não teria depois que sair durante o dia com o filho pequeno. Osgar, então, ficou em casa com o filho, esperando ela retornar. Como eu disse, esse local não era muito longe da casa deles, então ela não demoraria tanto para voltar. Porém, o tempo foi passando e ela não retornava. Então, o Osgar começou a ficar bem preocupado. E ele acaba fazendo uma ligação para a polícia e reportando o desaparecimento da esposa. Porém, a princípio, eles disseram que era muito cedo para eles iniciarem uma investigação ali de desaparecimento, que eles teriam que esperar mais tempo para ter certeza que ela estava desaparecida. O Osgar, então, telefona para a família dele da Inglaterra e também para a família da Ezra para contar que ela estava desaparecida. Bom, nesse mesmo dia, por volta das 11 da manhã, a polícia acaba encontrando o carro do casal, o carro que a Ezra estava usando, e ele estava estacionado em frente a uma praia que ficava a mais ou menos uns 40 minutos de distância de onde o casal morava. No porta-malas do carro estava a bolsa da Ezra e dentro dessa bolsa tinha uma quantia de dinheiro que provavelmente ela tinha levado para utilizar ali nas compras. Após 48 horas do desaparecimento, a polícia informou que eles estavam considerando que a Ezra teria tirado a própria vida. Uma das razões para isso era o local onde o carro da Ezra tinha sido encontrado. Essa praia, ali próximo a essa praia, tinha uma espécie de uma trilha e era uma trilha bastante conhecida. Muita gente fazia essa trilha porque tinha uma vista bonita do mar. Porém, era um lugar em que outras pessoas já tinham tirado a vida anteriormente. Então, por essa razão, a polícia considerou que era possível que fosse isso que tivesse acontecido com a Ezra. Outra questão foi o fato de que a Ezra tinha perdido o pai há poucos meses. Entretanto, a família não concordava com essa possibilidade. Isso porque a Ezra não tinha demonstrado nenhum tipo de pensamento nesse sentido. E apesar dela ter ficado triste com a perda do pai, ela nos últimos dias estava muito animada porque a mãe estava vindo visitá-la, estava indo da Inglaterra para a Irlanda visitá-la. A mãe da Ezra, junto com a sogra dela, a mãe do Osgar, iam chegar para visitá-los no dia seguinte, no dia 24 de fevereiro. E a Ezra já estava planejando que a mãe fosse visitá-la há um tempo, porém a mãe dela ela não se sentia confortável viajando sozinha, já que durante muitos anos ela tinha sempre viajado acompanhada do marido, e desde que ela perdeu o marido, então ela não se sentia à vontade em viajar. Então a Ezra conseguiu organizar para que a sogra dela também fosse visitá-los, assim ela fazia companhia para a mãe dela. Então, na verdade, a Ezra ela estava bastante animada com a chegada das visitas e ela também tinha pedido para a irmã, a Berna, enviar alguns pertences, algumas coisas dela da Inglaterra na mala da mãe.
Ou seja, eram alguns indicativos de que ela não estava planejando tirar a própria vida. A polícia também tinha encontrado 2 vídeos de imagens de câmeras de segurança que mostravam o carro do casal naquela manhã. Em uma dessas imagens era possível ver o carro seguindo numa direção oposta à casa onde a família morava. E essa imagem mostrava o horário das 7h50 da manhã, lembrando que a Ezra teria saído de casa às 7h15. Porém, essa rua onde esse carro foi filmado ficava a apenas 4 minutos de distância da casa do casal. Então, não fazia muito sentido ela estar passando ali naquele horário, tendo em vista o horário que ela saiu de casa, a não ser que ela tivesse passado em outro local antes, mas qual seria esse local, já que não tinham ali muitos comércios, era uma área residencial, então não tinha muito para onde ela ir nesse meio tempo. Mas nas imagens não é possível identificar quem estava dirigindo o carro, então eles não tinham como dizer com certeza que era a Ezra que estava dirigindo. A outra imagem que eles conseguiram mostrava o carro próximo ao local onde o carro foi encontrado depois, estacionado. E nessas imagens era possível ver que a pessoa estava dirigindo de uma forma imprudente e chega a quase bater em um outro carro. Novamente, não era possível ver quem estava dirigindo o carro, mas a família acredita que não era a Ezra, principalmente porque ela era uma motorista muito cautelosa. A polícia conseguiu mais tarde também uma gravação que mostrava uma mulher saindo do estacionamento, esse estacionamento onde o carro da Ezra foi encontrado. E a princípio eles achavam que podia ser a Ezra. E essa mulher nas imagens ela é vista caminhando e ela para diversas vezes e olha para trás. Porém, essas imagens dessa mulher deixando o estacionamento, essa senhora teria deixado o estacionamento 2 horas depois do carro da Ezra ter entrado nesse estacionamento. E a família achava que a pessoa na imagem não tinha ali semelhanças físicas com a Ezra. Eles acreditavam que não era a Ezra nessas imagens. E depois foi constatado que, na verdade, a mulher ela estava parando ali enquanto caminhava e olhava para trás porque ela estava com um cachorro. E a Ezra, ela não tinha um cachorro. Registros do sinal de telefone celular da Ezra mostravam uma localização ali nesse local onde o carro estava estacionado, porém o celular dela não foi encontrado. Já em 2012, no ano seguinte, a Berna, que é irmã da Ezra, estava na Irlanda colocando alguns cartazes sobre o desaparecimento da irmã, quando um homem se aproximou e disse a ela que ele estava com as chaves da Ezra. E ele sabia que essas chaves pertenciam a Ezra porque no chaveiro tinha uma foto dela com o marido e o filho. Esse homem, ele tinha um restaurante takeaway nesse centro comercial onde a Ezra teria ido na manhã em que ela desapareceu. E ele disse que essa chave foi deixada no balcão do estabelecimento dele. Porém, ele não quis entregar essa chave para a polícia, não sabemos o porquê, mas a Berna ela ia de tempos em tempos à Irlanda, depois que a irmã desapareceu, para poder colar ali cartazes sobre o desaparecimento e buscar ali por novas informações. Então esse homem ele tinha conhecimento disso, então ele aguardou que a Berna retornasse à Irlanda para poder entregar as chaves diretamente a ela. Infelizmente, como já haviam passado alguns meses desde que essa chave foi deixada lá no restaurante, já não tinham imagens de câmeras de segurança que pudessem mostrar quem teria deixado essas chaves lá. Porém, elas teriam sido deixadas na época de Natal, ou seja, no final de 2011, cerca de 10 meses depois do desaparecimento da Ezra. Mas é importante dizer que haviam 2 chaves idênticas, já que o casal dividia o carro, cada um tinha uma cópia da chave, e os 2 tinham o mesmo chaveiro com essa foto da família. E a Ezra teria perdido a chave dela alguns meses antes do desaparecimento. Então, na verdade, no dia que ela desapareceu, ela estava usando a chave do marido. Porém, a Berna, ela não acredita que essa chave que tenha sido encontrada seja a chave que ela tinha perdido anteriormente. Isso porque ela acredita que a irmã ia perceber quando chegasse ao carro que estava sem a chave e então retornaria aos locais onde ela esteve nesse centro comercial à procura da chave. Então, acredita-se que ela tinha perdido a chave numa outra ocasião, provavelmente quando ela nem estava com o carro. E que essa chave, na verdade, era a chave que ela estava usando no dia que desapareceu, ou seja, a chave que, na verdade, pertencia ao marido da Ezra. Mas a questão é como que o carro foi encontrado naquele estacionamento e a chave nesse centro comercial que ficava a 40 minutos de distância. Isso não fazia muito sentido, principalmente tendo em vista a teoria da polícia de que a Ezra teria tirado a própria vida lá naquela praia
Então, como que a chave foi encontrada nesse local a 40 minutos de distância? Bom, nomes de alguns suspeitos foram apontados, suspeitos que também foram apontados ali nos casos dos desaparecimentos do Triângulo da Irlanda, como, por exemplo, o Larry Murphy e também o Mark Hennessy. O Mark Hennessy, ele morava nessa praia onde o carro da Ezra foi encontrado. E o Mark, ele tinha sido acusado de ter tirado a vida de uma jovem em 2018. Porém, não foi possível encontrar nenhuma evidência contra ele no caso da Ezra, assim como também não encontraram evidências contra o Larry Murphy. E o Mark, ele teve a vida tirada em 2018 após uma perseguição policial, então ele não foi questionado sobre o caso da Ezra. Eu tenho uma playlist com essa série de casos do Triângulo do Desaparecimento, caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar um link aqui em cima para você. E também, futuramente, vou trazer esse caso do Mark Hennessy, que é o caso da Justine Valdez. Outro suspeito é um homem chamado Graham. O Graham foi acusado de ter tirado a vida de uma mulher chamada Elaine O'Hara. E o carro da Elaine foi encontrado em um local próximo a esse estacionamento, onde foi encontrado o carro da Ezra. Mas até hoje não há nenhuma evidência contra nenhum desses suspeitos. A polícia também, desde o início, pediu para a pessoa que estava dirigindo aquele carro em que o carro da Ezra quase bateu naquelas imagens que eles conseguiram. Porque assim a pessoa podia pelo menos identificar se era de fato a Ezra que estava dirigindo o carro. Porém, essa pessoa nunca procurou a polícia. E o caso da Ezra permanece um mistério até hoje. O marido da Ezra, o Oscar, ele se mudou junto com o filho de volta para a Inglaterra para poder ficar próximo à família dele e também para a criança poder crescer próximo à família materna. Eles ainda lutam para descobrir onde está a Ezra e o que aconteceu com ela. E a irmã da Ezra, a Berna, ela disse que ela acredita que a irmã já não está mais viva, mas que eles precisam de um desfecho, principalmente pela mãe delas. Ela também contou que desde o desaparecimento da irmã, a família já não comemora mais o Natal, já que era uma ocasião que eles estavam sempre reunidos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.